Amigos futebologistas, estamos aqui mais uma vez para falar de futebol, que a gente gosta, que a gente ama. Nós já tivemos a estreia da seleção brasileira contra Marrocos. A seleção brasileira não fez uma boa apresentação. O técnico Ancelotti foi muito criticado, duramente criticado, tanto pela mídia interna quanto a mídia internacional. A expectativa era grande, era a estreia do Ancelotti frente a uma seleção brasileira e na Copa do Mundo, então a gente tinha uma expectativa de um bom desempenho da seleção e do treinador, o que não aconteceu. No intervalo, ele tentou corrigir, mas depois acabou se perdendo e a seleção demorou a se encontrar na partida. O meio de campo da seleção brasileira foi totalmente dominado pela equipe do Marrocos, tanto é que a seleção sai em desvantagem, depois consegue empatar com uma grande jogada do Vinícius Júnior, e aquilo, sempre a genialidade de um jogador numa jogada individual, e a gente não viu nenhum grande trabalho tático do Ancelotti para que a seleção brasileira apresentasse uma solução na partida. Mas agora é deixar isso para trás e pensar na segunda partida contra a seleção do Haiti, que acontece sexta-feira. Então, o que a gente pode esperar, Widener, da seleção brasileira, com as opções que o técnico tem em mão dentro do elenco? A gente ainda não sabe se o Neymar vai estar à disposição, mas com o que se tem hoje, sem o Neymar, como que a seleção brasileira pode melhorar com os jogadores que tem lá? O que você acha? Amigos futebologistas, muito prazer, eu sou o Wildenê. Então, Charles, realmente a seleção não foi bem, né? Já falamos isso no vídeo anterior, e agora fizemos aqui uma breve introdução sobre a partida, como foi ruim. Muitos jogadores abaixo do esperado. Então, o que se espera para essa partida do Haiti, né, contra o Haiti na próxima sexta, é que o Carlo Ancelotti ele observe as opções que ele tem no banco. Nós temos jogadores que vieram bem dos amistosos pré-Copa, né, fizeram boas partidas, entraram bem, principalmente no segundo tempo. E aí o destaque vai para o Endrick, o destaque vai também para o Ryan, que entrou muito bem na ponta direita, né? A entrada do Paquetá no meio campo já se mostrou positiva, tanto que na partida contra o Marrocos a gente teve, né, uma perda do meio campo ali após a saída do Paquetá. Nós perdemos o meio campo após a saída do Paquetá, por mais que fosse um jogador que também não tivesse muito bem na partida, né? Nós tivemos o Paquetá um pouco abaixo do que ele poderia render, mas nem por isso o Paquetá ele pode ser descartado, né? Na minha opinião, desse meio campo. E nós temos as opções, né, que podem melhorar muito a questão do jogo, né, da proposição de jogo do Brasil, da seleção brasileira, já que Casemiro e o Bruno Guimarães também, por mais que esse segundo, né, não foi tão mal quanto o primeiro, né, o Casemiro, mas tiveram um pouco abaixo, quer dizer, bem abaixo, né, podemos dizer assim, do Casemiro, principalmente. Você achou que o Casemiro estava um pouco lento, uma rotação mais abaixo do que os outros jogadores? Exatamente. O Casemiro ele começou a partida já demonstrando logo no início que não estava bem na questão física, né? O Brasil, o meio-campo da seleção brasileira deixou muitos espaços desde o início da partida. O time do Marrocos, né, muito técnico, muito bem treinado, conseguiu envolver em muitos momentos ali com passes, com troca de passes, triangulações, o meio de campo da seleção brasileira, que em contrapartida estava, né, numa parcimônia ali, numa pressão baixa, né? Se a gente for colocar aqui no nosso linguajar dos futebologistas. A seleção marroquina imprimiu um ritmo, uma velocidade que eu acho que a seleção brasileira não estava esperando. Exatamente. E aí, voltando para o jogo do Haiti, a gente vê que o Brasil tem opções muito boas para poder corrigir esse problema, para dar uma intensidade, para dar realmente uma pressão mais alta, colocar uma pressão mais alta nesse jogo. Subir o bloco, fazer uma marcação no bloco de ataque ali, para não evitar que o Haiti pense. Mas exatamente. O Haiti também tem jogadores velozes, foi o que a gente conseguiu perceber na estreia
contra a seleção da Escócia. Exatamente. E aí o que a gente precisa fazer é uma imposição de jogo. A gente precisa ter um meio-campo que realmente domine as ações e consiga municiar os nossos atacantes, que precisam também fazer esse trabalho de pressão junto com os defensores, né, com os nossos meias ali, os nossos cabeças de área, e trazer essa pressão para o Haiti, que a gente sabe que é um time bem limitado com relação à questão técnica. Não dá para ter medo do Haiti, né? Não é possível. Não tem como a gente temer a seleção do Haiti, tanto que o esperado é que a seleção brasileira goleie a seleção do Haiti, né, que tenha um placar realmente mais folgado, né, justamente para a gente trazer a questão do saldo de gols, né, que pode decidir a liderança do grupo, inclusive. Exatamente. Né, que a gente vai ter essa questão do saldo de gols. Vamos enfrentar, após o Haiti, a Escócia, que é um time, né, mais técnico, um time superior ao time do Haiti, a seleção do Haiti, e aí a gente pode ter realmente esse fator saldo de gols com uma certa relevância. Mas com o que a gente tem observado do Ancelotti, você acha que ele vai fazer muitas mudanças para o segundo jogo? Ou ele vai preferir dar consistência para essa equipe, dar uma casca, dar uma cara, trabalhar esse padrão? Porque você falou em pressão, né, no campo adversário na saída de bola. E ele convoca o Igor Thiago muito por conta dessa característica, de imposição física, daquela primeira marcação. Mas eu também enxergo o Luiz Henrique fazendo essa primeira marcação com mais intensidade que o próprio Marquinhos. Apesar que o Marquinhos não vem bem, e não é que ele não fez uma boa estreia, ele não vem jogando bem. O Marquinhos ou o Rafinha? O Rafinha, desculpa. O Rafinha. Então, ele tem peças para poder mexer na equipe, mas eu acho que ele não vai fazer muita mudança na seleção. Não vai. Eu acho que ele vai insistir, porque ele falou que o Casemiro é uma peça importante para ele, mesmo tendo ido bem. Se ele sacar o Casemiro, vai ser uma surpresa para mim. Sim. Mas o Fabinho entrou e entrou bem. E a gente já tem histórico em Copas do Mundo, onde jogadores chegam titulares e perdem a titularidade no andamento da competição. Isso aconteceu, inclusive, nas duas últimas conquistas da seleção brasileira. Verdade. Pensando como Ancelotti, onde você enxerga que ele poderia fazer algumas mexidas? Imagina que você está lá dentro da cabeça do Ancelotti. Sim, então, é aquela grande questão, né? A expectativa e a realidade. A expectativa é que o Carlo Ancelotti, ele faça as mudanças necessárias e ele não tenha, né, vamos dizer assim, eu não diria medo, mas que ele não temesse a mudança, justamente por conta da necessidade da seleção brasileira apresentar um melhor futebol, né? Então, eu acho que ele deveria assumir essa responsabilidade, né? Como opinião minha, ele deveria assumir essa responsabilidade, mas por aquilo que a gente conhece do Ancelotti, né? A gente sabe que ele é um técnico bem conservador na sua proposição, na sua forma de ler o jogo, e temos a possibilidade, sim, de que ele venha mais conservador, tentando manter e tentando dar, né, sustentabilidade e energia a esse time, né, dar motivação a esse time para trazer eles de volta para a Copa. A gente falou aqui muito da parte ofensiva, mas o Ibañez também foi uma tentativa ali pelo lado direito, né? Ele não é nem um ponta, nem jogou de zagueiro, nem de lateral, e ele tem confiança no Danilo. Será que ele pode vir de Danilo no lugar do Ibañez? Muito provavelmente. A expectativa em torno, né, dessa decisão também é grande, até porque, né, nós tivemos, né, falhas defensivas, né, o Brasil não foi bem defensivamente, a verdade é essa. A dupla de zaga não foi bem em nada, né? Então, no geral, o Brasil não foi bem em praticamente nenhuma das etapas, ficou devendo bastante, e defensivamente a gente também teve problemas. A tentativa do Ibañez, o Ancelotti, ele já tinha utilizado em outras partidas o Ibañez naquela posição, né, como lateral direito. Nós sabemos que o Ibañez, a sua posição de origem é a
zagueiro. O Danilo já é o inverso, né? O Danilo era um lateral que acabou se tornando zagueiro. E o Danilo, ele consegue, né, de certa forma, entregar um pouco mais da lateral, né, na questão de lateral, que o Ibañez. Não que o Danilo seja um exímio lateral direito hoje, justamente, né, por muitas questões. Ele não joga mais na posição, ele não é um jogador de muito apoio, como, por exemplo, o Wesley, né, traria esse apoio. Infelizmente, o Wesley foi cortado. O Danilo é um jogador mais defensivo, porém ele consegue entregar, né, na minha visão, ele consegue entregar um pouco mais do que um zagueiro de origem, já que ele originalmente era um lateral direito. Bom, e aí eu acredito, falando em placar, eu acredito numa vitória fácil, com um saldo, eu não acho que vai ter um saldo alto, porque a equipe do Haiti, antes de começar a Copa, a gente achava que era uma baba, uma moleza. Bom, só se ela vier muito diferente do que apresentou contra a Escócia, porque ela fez um jogo duro com a Escócia. Perdeu por 1-0, mas fez um jogo duro com a Escócia. Eu estou acreditando ali num 4, 5-0. Deveria ser mais, mas eu acredito que a gente deve ficar entre 4 e 5-0. Sim, nesse caso você está sendo otimista. Na verdade, eu espero sim uma goleada. Pode ser que o Brasil ganhe por 4 gols de diferença. Não existe, não tem por que não acreditar nessa possibilidade. Sim. Só que, como você mesmo disse, o Haiti ele vai oferecer a sua resistência. Então o Brasil ele precisa jogar propositivamente, mostrar realmente um futebol, né, daquilo que a gente espera de cada jogador, e também, né, o que talvez seja a maior deficiência hoje é o jogo coletivo. Então a gente precisa trazer esse jogo coletivo de consistência, de proximidade, de entendimento entre os jogadores, né, entre os meias, entre os pontas, né, para a gente poder realmente incomodar o jogo inteiro a equipe do Haiti na defesa. É um jogo diferente, né? Porque o Marrocos, ele joga de igual para igual, ele faz um enfrentamento, e o Haiti não vai fazer isso. Ele vai ficar ali fechadinho, é aquela história de tentar jogar por uma bola, sabendo que o Haiti, ele sabe que vai ser derrotado pelo Brasil. Ele sabe. A gente não sabe de quanto, mas eles sabem que vão ser derrotados. O Haiti não conta com pontos contra a seleção brasileira. O importante é saber, será que a seleção brasileira vai conseguir povoar esse meio de campo? Apesar que contra o Haiti a gente não vai ter muito parâmetro. Lá no terceiro jogo contra a Escócia, dependendo dos resultados, que a gente vai ver mais ou menos a seleção brasileira já com uma outra cara. Mas eu estou contigo. Eu acho que vai ser mais propositivo. Eu acho que tem que corrigir essa ligação meio campo-ataque. Parece que ficou um vazio ali. A gente sentiu isso contra o Marrocos, porque o Marrocos é uma seleção veloz, um bom toque de bola. Sim. Eu acho até que a seleção marroquina foi melhor do que eu esperava. Eu não sei se por demérito da seleção brasileira ou se mérito também da seleção marroquina. Mas eu não esperava tanto. Mas eu acho que contra o Haiti a gente vence, importante vencer bem para fazer saldo e decidir com a Escócia no último jogo. É isso. Sim. Lembrando os nossos amigos, né, futebologistas, não esqueçam de curtir esse vídeo, né, compartilhar para aqueles que, né, você acha interessante compartilhar esse vídeo, que tem o interesse em saber mais sobre a seleção brasileira e a Copa do Mundo. Estaremos trazendo aqui análises, né, dos jogos da seleção brasileira, de outras equipes também, e muito em breve, né, com a volta do Campeonato Brasileiro, nosso campeonato, né, nacional, nós vamos trazer muitas análises. Não deixe de compartilhar, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para poder receber as notificações dos próximos vídeos. Um abraço.